Meus amores, hoje nós vamos dar início à nossa aula de diabetes. Mas, em primeiro lugar, se você ainda não me segue no Instagram, você precisa fazer isso. Ainda mais se você for do Rio de Janeiro, porque no Centro de Duque de Caxias a Prof tem treinos 100% práticos para enfermagem. Então, você vai aprender mais sobre dispositivos, medicação, punção venosa e vai conhecer a professora Amanda, hein? Vamos agora para a nossa aula sobre diabetes mellitus. Quando eu falo de diabetes, nós temos que detalhar algumas coisas, mas a prof vai focar no que cai na sua prova. Primeiro, caracteriza-se pela alteração da secreção de insulina e graus variáveis de resistência periférica à insulina, causando a hiperglicemia. Quando eu falo de diabetes, eu estou falando que o nosso organismo ele não está conseguindo fazer a quebra da glicose através da insulina. Um dos pontos mais importantes aqui sobre diabetes é os sinais e sintomas. E quando eu falo de hiperglicemia, inclui-se polidispepsia, sede excessiva, polifagia, cansaço, poliúria, mexe na questão da urina, visão ofuscada, pode ser visão turva, pode também o paciente apresentar confusão mental, dificuldade no raciocínio, né? Que seria a confusão mental. Você conversa com esse paciente e você percebe que ele está um pouco aéreo. E qual é a questão da hiperglicemia? Qual é o problema, professora Amanda? É que pode ter complicações depois. E essas complicações tardias, elas incluem doença vascular, então pode afetar a questão da angina, aterosclerose, neuropatia periférica, neuropatia e predisposição a infecções. Também pode acontecer as doenças microvascular, que ocorrem subjacente a 3 manifestações. Então, ela pode atingir a vista, nefropatia, neuropatia. Essas palavrinhas são as que geralmente vai estar lá na sua prova de concurso. Quando eu falo de doença macrovascular, eu estou querendo falar que ela envolve a aterosclerose, os grandes vasos. Muitos desses pacientes eles vão ter coligação com a hipertensão, mas ela não aparece em si como a hipertensão, ela aparece com outro nome. Qual é o outro nome, professora Amanda? Angina. Angina de peito e infarto do miocárdio. O que acontece, um dos sinais clássicos é o quê? Muitas pessoas hoje em dia estão associando a ansiedade, mas é o quê? Coloca a mão no peito e a pessoa ela sente um cansaço, um desespero. Parece que o coração está saindo pela boca, o que muitos pacientes falam, mas isso é decorrência da angina e do infarto. Acontece também episódios isquêmicos transitórios e acidentes vasculares cerebrais, doença arterial periférica. Um dos sinais que a gente não pode esquecer é que muitas pessoas falam somente da hiperglicemia, mas esquece da hipoglicemia. E a hipoglicemia, ela pode ser leve. Quais os sinais? Sudorese, uma sudorese intensa, um nervosismo, tremores, tontura, palpitação, fome. Também, hipoglicemia grave. Além da tontura, pode ter fadiga, cansaço, fraqueza. Você olha para a pessoa e você se preocupa pensando que ela poderia estar vindo a desmaiar, uma dor de cabeça intensa, incapacidade de concentração, fala arrastada, confusão, visão borrada. Ela olha para você e fala, não estou conseguindo te enxergar. Convulsões e pode levar até a coma. Quando chega no estágio de convulsão, já é uma coisa pronto-socorro, emergência. Considerações. Aqui, ó, nós vamos detalhar
o que cai na sua prova, hein? E você vai marcar, porque você é dessas. Quando eu falo da classificação da diabetes, eu tenho que botar na minha cabeça que elas são divididas em diabetes mellitus 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. Primeiro, diabetes tipo 1 ocorre em crianças e jovens sem excesso de peso. Então, a palavra-chave para diabetes mellitus tipo 1 é o quê? Isso mesmo que você acabou de falar para a prof. Crianças e jovens sem excesso de peso. Ela se inicia o quê? Abruptamente e evolui com rapidez para a cetoacidose. Então, vamos aqui. Aconteceu do nada. As células beta pancreáticas são destruídas. Agora, na diabetes tipo 2, o que acontece aqui, professora Amanda? Acomete adultos com longa história de excesso de peso e hereditariedade. A palavra-chave para diabetes mellitus tipo 2, quando você tiver que classificar na sua prova, é o quê? Adulto com longo excesso de peso e hereditariedade. Tem início insidioso, chega devagarzinho, e os sintomas eles são mais brandos. Agora, quando eu falo da diabetes gestacional, primeira coisa que tem que estar na sua cabeça. Eu estou falando aqui diabetes isso aí, gestacional. Então, quer dizer que se uma mulher, ela é diabética, ok? E ela tem a oportunidade de ser mãe, não vai ser diabetes gestacional, porque ela já é diabética. A diabetes gestacional, ela aparece na gravidez, ok? Show! Então, é um estado de hiperglicemia, só que ele é menos severo que a 1 e o 2. E a diabetes tipo 1 e 2, detectado pela primeira vez na gravidez. Então, essa mulher ela vai ter que fazer o acompanhamento, ok? Como que eu faço para confirmar o diagnóstico? Primeiro, o exame de glicose em jejum. Estou falando aqui do HGT, né? Esse exame é o mais solicitado pelo médico e a análise é feita a partir da coleta de uma amostra de sangue em jejum para vocês, como confirma o diagnóstico. Exame de glicose em jejum. Esse exame é solicitado pelo médico e a análise é feita a partir da coleta de uma amostra de sangue em jejum de pelo menos 8 horas. Prof, significa que pode ser um tempo a mais? Pode, mas geralmente é 8 horas. 2. Teste de tolerância à glicose, TOTG. Para isso, são realizadas 3 medições de glicose no sangue. A primeira é realizada em jejum. A segunda, 1 hora após a ingestão da bebida açucarada, o dextratrol ou gapará. E a terceira, 2 horas após a primeira medição. Então, esse paciente ele vai passar por 3 testes para ter o resultado desse exame. Agora, o mais simples de todos. Teste de glicemia capilar, o HGT. Não é preciso para fazer o jejum, não é preciso fazer o jejum para esse teste e pode ser feito em qualquer momento do dia, ok? Esse exame de HGT é para dar uma base. Agora, as pessoas que já tratam a diabetes, eles conseguem o quê? Ter o acompanhamento da doença. Agora também tem o teste de hemoglobina glicada. Esse teste é mais específico. O médico, quando ele solicita esse teste, ele é mais específico. O teste de hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada é feito a partir da coleta de uma amostra de sangue em jejum e fornece informações sobre a quantidade de glicose circulante no sangue nos últimos 3 meses antes da realização do exame. Então, esse é um exame mais detalhado. Qual é a dica que a prof botou? Vai querer que vocês coloquem, né? Você vai colocar exame de glicose em jejum e vai pegar aqui as palavras-chave. É um exame mais solicitado e você vai botar uma amostra de sangue em jejum pelo menos 8 horas. E cada um desses que a prof pegou, você vai botar o título e vai colocar as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? É a palavra que não tem nos outros.
Ó, prof já tá dando dica de como estudar, hein? Agora aqui é o critério laboratorial, né, laboratoriais para o diagnóstico de diabetes e pré-diabetes. Presta atenção. A prof vai marcar aqui, vai falar com vocês o que você tem que ter no seu caderno, ok? Todos são importantes? Todos são importantes. Mas o primordial é glicemia de jejum normal, menor que 100, pré-diabetes de 100 a 125 e mais ou menos na diabetes mellitus, né, 126. Glicemia ao acaso não é tanto. Agora esses dois aqui ó, glicemia de 1 hora no TGO. Normal, pré-diabetes e diabetes mellitus. Esses dois, glicemia de 2 horas, você precisa ter no seu caderno, ok? Qual é a indicação para o rastreamento da diabetes tipo 2 nos adultos assintomáticos? Vamos aqui, quais são? Só um minutinho que a prof está aprendendo a mexer aqui, mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo. Idade acima de 35 anos, isso é universal. Idade abaixo de 35 anos, mas a pessoa tem que ter o quê? Com sobrepeso ou obesidade e mais de um fator de risco, ok? Então, essa pessoa ela tem que ter mais de um fator. Então, vamos aqui. História familiar de diabetes mellitus em parente de primeiro grau? Meus amores, isso cai na prova. História de doença cardiovascular? Sim, porque nós falamos sobre arritmia e infarto. Hipertensão arterial? Sim. HDL abaixo de 35 miligramas? Triglicerídeo acima de 250? Síndrome de ovário policístico. Se você tiver uma caneta vermelha, se você tiver uma piloto, marca isso. Síndrome de ovário policístico. E sedentarismo. Acantose nigricans, a prof ainda não achou em uma questão, mas os que a prof fala assim, ó, tem que ter sedentarismo, síndrome de ovário policístico, marca de vermelho 2 vezes, se puder, e os outros, ok? Pré-diabetes em exame prévio, diabetes gestacional prévio em recém-nato, grande para a idade gestacional. Vamos aqui, ninguém tá dormindo não, né? Eu acho que ninguém tá dormindo nessa aula não, hein? Deixa a prof mexer aqui, porque vocês sabem como a prof é, né? Eu sou coisa com perfeccionista. Vamos aqui, depois melhora. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Cetoacidose diabética é uma das complicações da diabetes, caracterizada pela grande quantidade de glicose no sangue, aumento da concentração de cetonas circulantes e diminuição do pH sanguíneo. Vamos aqui. O paciente ele é hiperglicêmico, então ele vai ter que ter um controle maior. Só que a maioria não tem. Então, por isso que vai gerar o quê? Isso vai gerar outras patologias acima da diabetes. Os principais sintomas indicativos de cetose diabética são sensação de sede intensa e boca seca, pele seca, vontade frequente para urinar, hálito com cheiro a fruta muito madura, cansaço e fraqueza intensa, respiração superficial e rápida, dor abdominal, náuseas e vômito e confusão mental. Agora vamos aqui ao que você precisa marcar com mais intensidade. Sensação de sede intensa, pele seca, hálito com cheiro a fruta muito madura ou pode ser hálito cetônico, respiração superficial e rápida, náuseas e vômito, ok? Esses sinais eu já consigo entender que lá na pergunta está falando sobre cetose, né? Sobre cetoacidose diabética. Agora aqui, vamos pro próximo, hein? Não tem ninguém dormindo não, hein? A síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica é uma outra complicação. É um estado hiperglicêmico hiperosmolar
e é uma complicação metabólica do diabetes mellitus, caracterizada por hiperglicemia, também é um aumento grave, desidratação extrema, hiperosmolaridade do plasma, alteração do nível de consciência, com mais frequência ocorre em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Então, quando eu falo sobre cetose diabética, eu estou falando de diabetes tipo 1. Marca lá, meus amores, por favor. E quando eu falo de síndrome hiperosmolar, eu estou falando sobre diabetes tipo 2. Perfeito. Aqui vai estar explicado para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre cetose diabética, síndrome hiperosmolar e hipoglicemia. A prof deixou esse mapa mental aqui, ó, maravilhoso para vocês. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre insulina. Primeira coisa que você tem que entender sobre a insulina. Tem vários tipos de insulina hoje em dia. E tem as insulinas que elas são consideradas padrão e tem as novas insulinas. As insulinas que mais estão caindo em prova, sempre, né, em primeiro lugar, é a NPH e a regular. Então, você vai precisar saber o início de ação, pico de ação, duração do efeito terapêutico. E as outras que não estão nessa de primeira escolha, mas que estão caindo muito é Lantus e Lipros. Então, olha só, Lantus e Lipros precisa estar no seu caderno junto com a NPH e a regular, ok? Quando eu falo de insulina, NPH, eu coloco as palavras-chave tratamento, longa duração. Quer dizer o quê? Que o paciente, todos os dias, ele vai fazer uso da NPH. A NPH, ela serve para fazer manutenção, né? Que esse valor, ele fica, ó, da manutenção, ele não suba, ok? Agora, quando se fala sobre a diabetes, quando se fala sobre a regular, eu posso colocar a palavra emergência, efeito rápido. Então, é uma situação inesperada, ok? Se o paciente ele já tem um diagnóstico e ele já faz uso das insulinas, a NPH vai ser para ele manter e a regular vai ser num caso de emergência, ok? Você não pode esquecer que quando se abre uma insulina, ela tem validade de 30 dias, ok? Você precisa anotar essa validade. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a aplicação. Quando eu estou falando agora de neuropatia diabética, eu já vou para a questão que é um dos maiores problemas do paciente com diabetes, que é o quê? A questão vascular. Muitos desses pacientes, eles têm alterações da sensibilidade. É uma das principais complicações que aparece com o tempo de evolução crônica do diabetes mellitus. É uma complicação da diabetes caracterizada pela presença de sinais e sintomas de disfunção dos nervos periféricos, decorrente da degeneração progressiva dos anóxios das fibras nervosas. Sintomas de queimação. É como se a perna desse paciente, os membros desse paciente, principalmente os periféricos, eles estivessem queimando. Ou muitas das vezes eles sentem como se fossem agulhas, né? Formigamento nos pés, dormência. Ele não sente. E isso faz com que esse paciente ele bata com o pé, um sapato que esteja machucando esse paciente, ele não vai sentir. Quando ele tira esse sapato, já abriu uma lesão. E nós sabemos que esse paciente com lesão, ele vai ter maior dificuldade para a cicatrização dele.
Aqui, ó, a prof deixou esse mapa mental maravilhoso, que é o quê? O pé diabético pode ser classificado segundo a etiologia. Quando se fala do neuropático, está falando perda progressiva da sensibilidade. Então, quando é neuropático, significa que ele está perdendo isso aos poucos, é devagar. Então, você vai marcar a palavra-chave. Perda progressiva. Quais são os sinais e sintomas mais frequentes? Formigamento e sensação de queimação. Agora, quando eu falo é a diminuição da sensibilidade, que pode apresentar-se como lesões traumáticas, indolores ou a partir de relato como perder o sapato sem perceber. Quando fala da vascular, também chamado do isquêmico, aí já está se falando de uma história de claudicação. O que seria essa claudicação, professora Amanda? Seria a dificuldade no andar. Você percebe que o paciente ele tende mais para um lado do que do outro. Dor ao elevar o membro, ele vai levantar as pernas, ele sente muita dor, ele sente um desconforto muito grande. E ao exame físico, a palpação, o pé apresenta-se frio e pode haver a ausência dos pulsos tibial, posterior, pendioso e dorsal. Também podem se observar rubor postural do pé e palidez ao se elevar o membro. Então, quando eu falo do isquêmico, eu falo que essa alteração ela vai ser num todo. Quando é o misto, é o neurovascular e o neuroisquêmico. Então, os sinais, eles vão ser o quê? Parecidos. Fatores de risco para diabetes mellitus gestacional. Isso aqui precisa, né, estar no seu caderno. Idade materna avançada, sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso gradual, deposição central excessiva de gordura corporal, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau e o mais importante de todos, se você tiver uma canetinha vermelha, o crescimento fetal excessivo, polidramio, que é o que? O aumento, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual, antecedente obstétrico de abortamento de repetição, malformação, morte fetal, neonatal, síndrome dos ovários policísticos, nós já falamos sobre isso, e baixa estatura. Agora, como eu vou aplicar essa insulina? Primeira coisa, eu falo que você tem que ler o nome completo da medicação. E o que é o nome completo da medicação? Insulina humana. NPH é regular. Olha a data de validade, isso é responsabilidade nossa. Você vai precisar realizar o rodízio